Isso. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui. Marquinho é um irmão, Lília é uma irmã, são pessoas que fazem parte da minha história. Douglas é um irmão também. Sou grato a Deus pelos relacionamentos que Deus tem me dado. Bom, eu quero fazer uma reflexão com vocês, e mais do que uma reflexão aqui, eu gostaria de deixar uma palavra que você pudesse depois observar com mais cuidado na sua casa. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do verso 1. João, capítulo 5, a partir do verso 1, não sei se vai vir para cá. Vai vir? Normalmente vem. Então vamos lá. Vamos lá. João, nós vamos até o verso de número 15. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tem um homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia se retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa alguma pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora. Fala conosco não aquilo que nós queremos ouvir, pois isso é muito pouco. Fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Isso. Vamos dar uma olhada nesse texto e aplicar esse texto na nossa vida. O verso 1 começa falando algo que precisa ser observado. Depois disso, havia uma festa entre os judeus. Depois disto, o quê? Depois de quê? Que o verso de número 1 do capítulo 5, ele entra em cena. O final dos versículos do capítulo 4
narra a segunda visita de Jesus a Caná da Galileia. Em Caná da Galileia, numa festa de casamento narrada no Evangelho de João, capítulo 2, Jesus realiza seu primeiro milagre numa festa de casamento, trazendo cor, sabor e cheiro. Aquela água. Mas agora Jesus volta no capítulo 4 e volta para curar um menino que está muito doente. O pai do menino aborda Jesus e pede que Jesus vá com ele à sua casa, e Jesus disse: pode ir para a sua casa, e seu filho já está curado. O homem leva um tempo para tornar para sua casa, e quando ele chega lá, os que trabalhavam para ele trazem a notícia: enquanto você estava fora, o menino ficou bom, ele está curado. E aí o pai do menino perguntou: vocês sabem me dizer que horas essa cura aconteceu, que horas ele levantou, que horas que a febre o deixou, que hora que a infecção foi embora? E eles narraram com precisão. E o pai do menino lembrou-se de que o momento era exatamente aquele que Jesus havia dito que o menino estaria curado. O finalzinho do verso 4 fala também de cura. Mas depois de ter curado aquele menino, Jesus agora vai entrar em Jerusalém. Depois disso é o verso 1, havia uma festa entre os judeus e Jesus vai para Jerusalém. Verso 2, ora há em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste tanque, ou próximo a ele, havia uma multidão de enfermos. Preste atenção, pois Jesus está indo para a festa da Páscoa. Seu propósito, depois de ter curado este menino em Caná da Galileia, é ir para Jerusalém para a festa. Porque uma festa está acontecendo, as pessoas estão se alegrando, se divertindo, louvando e bendizendo a Deus. Mas eu não sei se você reparou muito bem, durante este culto nós ouvimos uma palavra, que nem sempre a festa é para todos, e que muitas vezes, enquanto alguns estão festejando, outros estão sofrendo. Enquanto alguns estão comemorando, outros estão perdendo. A festa está acontecendo, mas perto da festa, um tanque que tem sua entrada na proximidade da porta das ovelhas. Um tanque está recheado de pessoas que não têm muitas coisas para comemorar. A vida para elas naquele momento, ela não é boa. Aliás, alguns até carregam essa dor há muito tempo. Provavelmente eles ouviam do tanque de Betesda, talvez os barulhos das festividades, dos louvores, das comemorações cujas quais eles não podiam fazer parte, porque eles estavam interessados em outra coisa, em solucionar seus problemas, em resolver questões difíceis. Porque deixa eu te explicar uma coisa: você pode ter muitos problemas até ter um problema de saúde, porque quando você tem um problema de saúde, todos os seus problemas acabam e você só tem um, que é o problema de saúde. Essa é a grande verdade. As pessoas estão ali de olho num ambiente que trazem a proposta de cura. É isso. O tanque é aquilo que veio para dar ânimo nas pessoas, que fazia com que elas fossem capazes de sair de casa. Pastor, tinha
cura no tanque? Provavelmente não. Mas o tanque era uma bênção. Porque o tanque fazia com que pessoas não ficassem em casa prostradas, chorando, onde as coisas não acontecem. Eu não sei o que você enfrenta, mas eu preciso te dizer algo. Levante a sua cabeça e vai à luta. Seja o que for, um problema financeiro, um problema no casamento, com os filhos, de saúde. Não entrega o jogo, não. Vá lutar. O texto fala da festinha que está acontecendo. Mas Jesus, ele vai para a festa, sim ou não? Mas antes de ir na festa, ele vai dar uma passadinha no tanque. Ok? Não dá para curar todo mundo, certo? Mas ele vai passar lá para mostrar que ele tem poder para fazer. E deixa eu te explicar uma coisa que para mim e para você hoje é extraordinária. Quando Jesus estava aqui na terra, ele só podia fazer um milagre por vez. As coisas aconteciam onde ele estava presente. Hoje, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Hoje ele pode curar um, abrir uma porta de emprego para outro, restaurar um casamento para outro, trazer o filho de volta. Ele pode levar, ou ele pode fazer de onde ele está hoje. O alcance é muito maior. É assim que funciona. Mas Jesus vai passar por lá, no tanque de Betesda, certo? E o texto diz que o tanque de Betesda era mais ou menos como o SUS de hoje. A reunião de gente doente, ninguém nem sabe se vai ficar curado. Certo? Então está lá todo mundo olhando para onde? No tanque o pessoal está olhando para onde? Para a água. Porque a tradição dizia que em determinado tempo, o que acontecia? Um anjo agitava, e isso não é difícil de explicar para quem conhece um pouquinho, certo? Aquela região, certo? Jerusalém está bem próxima a uma falha geológica, certo? Ali exatamente na colina de Golã, ali, o que fazia com que aquela região fosse recheada de pequenos tremores. E todas as vezes, ó, se eu fizer assim, vamos ver se vai, ó. Dá uma olhada no copo, ó. Era só ter um tremorzinho, mesmo pequenininho, que a água do tanque dava uma chacoalhadinha. E todo mundo está de olho onde? Na água, na água. Porque dizia que o primeiro que pulasse, depois que a água sacudisse, e não sacudia todo dia, e todo mundo que ia para lá ficava olhando para onde? A água. De olho na água, de olho na água. Eu confesso a você que se tem um indivíduo que não ia dar para ser curado nesse tanque, era o cego. Balançou. Balançou. Como assim? Certo? Mas aí a história do cego, fica tranquila, que é do Bartimeu. Aí Jesus vai usar um outro modelo. Vamos continuar no tanque para ver quem mergulha. Olha só. Está todo mundo lá de olho no... Porque é de lá que eles acreditam que vem isso. Enquanto você não tem uma palavra de direção, corra para o hospital, corra para o médico, certo? Corra para os recursos que estão à sua frente. Entendeu? Não entrega os pontos não, vamos embora. Ah, pastor, eu quero casar, tá bom. Vamos embora, vai arrumar um homem. Tá difícil, procura. Eu não é? Dá uma ajeitada nessa carcaça da senhora. Bota uma roupa decente, vá para a pista. Eu não é? Faz alguma coisa. Porque dentro de casa, se na rua já está difícil o homem, imagine aparecer na sua casa. Então é isso. Olha só, eu gosto dessa estrutura, por quê? Porque eu gosto desse cara.
Para mim isso é extraordinário, tá certo? As coisas estão acontecendo onde? Lá fora. Estão dizendo que lá a água chacoalha, então vão para lá. Só que ele tinha um problema. Ele está enfermo há quantos anos? Por 38 anos de paralisia nas pernas. Se ele olhar para baixo, a visão não vai ser legal. A musculatura já foi embora. Os nervos já atrofiaram. Os ossos, já não estão como antes. Mas sabe o que me encanta? É que esse cara acredita que se ele pular dentro daquela água, ele vai ficar curado. Ele acredita. Já faz 38 anos que ele não anda, mas ele ainda acredita que pode. Ele não é um cara que vai entregar os pontos não, meu irmão. Ele vai continuar lutando. Você está entendendo? Ele vai continuar saindo de casa. Olha só. Como é que ele sai de casa? Alguém tem que carregar. Ele tem gente perto dele que leva ele de manhã para a beira do tanque e provavelmente vai viver sua vida. E no final da tarde, volta lá para buscar. E ele vai para lá, está chovendo, ele está lá. E Jesus vai passar. E quando Jesus, eu acho engraçado que o texto faz questão de dizer, estava lotado. Certo? E quando Jesus olhou para ele, me parece que Jesus deu uma olhada nas pernas dele. Esse cara é doido. Ele acredita que vai andar com essa aguinha aí. Essa água não faz ele andar não, mas eu faço. Esse tanque não muda a vida dele, mas eu mudo. Jesus escolheu o cara. Por quê? Porque o cara era o mais bonito? Não. Porque ele tinha tudo para não estar lá. Deixa eu falar uma coisa para você. Para de se vitimizar. Tá bom? A vida não está procurando vítima. A vida está procurando gente responsável. Entendeu? Ah, pastor, que você não sabe que eu estou sofrendo. E não estou afim de saber. Entendeu? A verdade é essa. Deixa eu te falar uma coisa. Não há substâncias terapêuticas na sua saliva. Então pare de lamber suas feridas. Entendeu? Levante a cabeça e vamos embora, meu irmão. Tá ruim, tá ruim. Tu pensa que é só para tu? Você pensa que a vida é mole? Ah, pastor, uma conspiração contra a minha vida. Quem é você na fila do pão, maluco? Eu, hein? A chapa é quente para todo mundo, mas nós somos carioca. Se nós cair, nós cai atirando, maluco. É isso aí. Você entende? É assim que funciona. Esse é um texto que nos anima a ir para a igreja, sair de casa, mesmo olhando para o casamento, olhando para seu filho e dizer: meu Deus, quem isso puxou? Você. É assim que funciona. Tá certo? Então todo mundo está de olho no tanque. E quem é que vem? O chefe dos crentes. Jesus chegou. E o texto diz que ele vendo o paralítico, e sabendo que estava assim há tanto tempo. Como é que Jesus soube? Porque provavelmente perguntou: quem é o cara lá? Ele precisaria usar o seu poder, certo? Acessar o céu para descobrir. Nós que somos nós não precisamos. Essa é a grande verdade. Às vezes, se eu quiser saber como está a sua vida, basta perguntar. Mas quando eu pergunto como você está, preste atenção. Isso pode indicar que eu tenho uma preocupação com o que você está vivendo. Eu vou te mostrar qual é a maior dor desse cara. Jesus vendo e sabendo que estava assim há tanto tempo. Provavelmente Jesus chegou perto de alguém e disse: como é que é a história desse moço que está na cama aí? E alguém disse: cara,
Ele há 38 anos está assim. Vem para cá todo dia, sempre que pode, eu não sei. Mas mesmo na situação que ele se encontra, sempre que pode, ele está aqui, olhando para a água. Quando Jesus sabe disso, Jesus olha para ele e faz uma pergunta bem esquisita: queres ficação? Você quer ficação? Ele diz: bom, como assim? Se eu não quisesse, eu não estava aqui. Eu só estou aqui porque eu quero. E é lógico que eu quero. Na maioria das vezes, quando Jesus chega num ambiente coletivo e faz uma pergunta dessa, ele está querendo dizer para todos os outros que estão escutando: escute o que ele vai falar, o que ele quer, e veja se alguém de vocês consegue dar a ele o que ele quer. Lembra quando Bartimeu grita Jesus? Jesus pergunta a ele o quê? O que queres? Todo mundo sabia que o que Bartimeu ia pedir era a visão. Mas quando Jesus diz: o que você quer? Ele diz: eu só quero ver. Jesus olha para todo mundo e diz: veja se o que ele quer, alguém de vocês pode resolver para ele. O que Jesus está querendo dizer é: olha o que eu sou capaz de fazer por ele. Porque quando eu faço por ele o que ninguém pode fazer, eu também posso fazer por você o que ninguém pode fazer. O que médicos, remédios, terapias, conselhos, nada. Jesus olha e pergunta para ele: queres ficação? O que ele diz? Qual era a resposta? Qual era a resposta? Quero. Não era simples. Eu quero. Mas não é isso que ele fala. Ele diz: Senhor, ninguém me leva no tanque. Não tem homem nenhum que se importa comigo. Eu estou sofrendo sozinho. Eu estou rodeado de pessoas que não estão nem aí. Já se viu assim na sua casa? Já se viu sem sono e todos dormindo como se não houvesse problema nenhum? Já se deparou com uma situação quando parece que ninguém liga para você? Tinha algo que doía naquele homem mais do que a paralisia de suas pernas, a indiferença das pessoas que andavam. Aquilo doía muito. Alguém olhar para ele naquela situação e nunca buscar ajudá-lo. Então ele diz para Jesus: Senhor, querer eu quero, mas ninguém me ajuda. E eu vou, que eu também não sou. Eu vou. Se alguém me ajudar, eu vou. Eu até vou, mas quando eu chego lá, o pessoal já mergulhou. E aí eu tenho que ter cuidado para não morrer afogado. Aí Jesus diz assim: levanta, toma o teu leito e anda. Vá para a sua casa, rapaz. Como assim? Levantar e ir para a minha? Jesus nunca olhou para as pernas dele com desânimo. Ele também nunca olhou como um desânimo. Se ele nunca olhou para as pernas com desânimo, porque se ele olhasse para as pernas com desânimo, ele não tinha ido para o tanque. Chegou lá no tanque, todo mundo olhava para as pernas dele, provavelmente meio desanimado: esse aí não anda. Quando de repente chega Jesus, olhou para ele e falou: quanto tempo esse aí está aí? Ele falou: está 38 anos lascado desse jeito. Jesus falou: vai andar hoje, quer ver? Glória! Levanta, pega o teu leito e vai para a tua
casa. Menino, eu imaginei ele. Pensa, como é que levanta? Levanta assim, como? Eu não sei como é que é. Eu confesso a você, eu tenho que ir para o céu porque eu preciso saber umas coisas, como é que aconteceu. Essas fofocas mal contadas da Bíblia, eu fico assim meio intrigado, né? Poxa, como assim? Né? O cara levantou, só em fisioterapia. No final, levanta! E pior, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Deixa eu te falar uma coisa: quando você chegou aqui hoje, uma cama te trouxe, mas quando você voltar para casa, você vai estar levando a cama. Você está entendendo? Porque ele entra na sua vida para mudar a sua história. Não perca o ânimo, continue. Aquele que há de vir, virá. Ele pega a cama e bota nas costas. Pensa. Caraca, maluco. Agora, ô gente, essa voz sou eu na versão pentecostal. É isso aí, tá entendendo? Sangue de Jesus tem poder. O inimigo está furioso. Jesus disse para ele: levanta, toma o teu leito e anda. Vai embora para casa, em algumas traduções. Ô gente, presta atenção. Coisa esquisita. Se tinha uma coisa que aquele homem provavelmente não gostaria de ver mais na vida, o que era? A cama. Pô, a cama faz ele lembrar quem ele, onde ele. Pois é. Jesus está dizendo para ele: eu vou mudar a sua história, mas leva a cama para casa. Porque o dia que você pular, virar cambalhota, crescer, prosperar, enriquecer, olha para a cama e lembra quem você era e quem foi que te colocou onde você está. Quem não leva a cama não fica besta, porque besta é meia, meia, meia. Mas fica 3, 3, 3, meio besta. Conhece umas bestas pela metade? Olha só. E ele sai feliz com a cama, levando a cama. Lembra? O que Jesus falou para ele? Levanta, toma o teu leite. Mas eu fico pensando assim, gente. Quando o pessoal que levava ele de manhã chegou de tarde para levar ele. Ih, maluco, cadê o cara aí? Aí não achou o cara, provavelmente vai perguntar: irmão, sabe aquele cara que nós deixamos aqui, com a banquinha aqui, vendendo as balas? E viu ele? Ele pegou a cama e foi para casa. Não é esse não, maluco, não é... Esse aí é charlatão. Esse que eu estou falando, nem anda não, rapaz. Nós conhecemos ele desde as pernas atrofiadinhas. Não, mas não é aquele que fica aqui. Pois é. Ele levantou, pegou a cama, botou nas costas e foi para casa. Pensa a cara dos caras que levaram. Pô, será que aquele maluco enganou nós? Será que ele vinha para cá para pedir esmola aqui nesse negócio? E lá está ele indo. Vamos voltar aqui. Com a cama nas. Só que o texto tem que dificultar. O texto diz que Jesus vai curar justamente no sábado. E o cara está carregando a caminha.
E a lei do Moisés dizia que no sábado não podia fazer esforço. Você vai a Israel, tem elevadores que o judeu não aperta o botão só porque cria uma centelha para fazer a energia funcionar. É um troço assim louco, insano na nossa visão. Ele está, quando os caras encontram com ele, religioso, se tem um troço perigoso, religioso, porque o religioso adora se meter no teu milagre. Ele precisa de um jeito para dizer que você não merece. Você não merece, porque você não merece, porque você não merece. Isso foi o Satanás que te deu. Não se mete, maluco. Se Deus quer usar o diabo, que use. E deixa o diabo me abençoar. Não se mete. Esse dia minha mulher falou comigo: Cláudio, por que Deus faz tanta coisa na sua vida? Eu falei: menino, às vezes eu acho é porque está distraído. E você cala essa boca que vai que ele se desperta e não faz mais. E vai me dar uma agonia terrível. Porque religioso quer saber por que você, a porta abriu para você, por que você emagreceu, por que você fez isso, por que você casou. Porque... Dane-se religioso. Nós só não mandamos o religioso para o inferno porque não pode, não. Mas não tem gente que quer se meter. Uma pecadora vivendo isso. E você, o fofoqueiro dos infernos? Encontra os religiosos. E quando o religioso olha, o que é que o religioso vê? A cama. O milagre está nas... ou da cama. Pode carregar a cama não, louco, hoje é sábado. Carregar a cama não, isso é infração, pô. Pagar multa e ponto na carteira de pedestre. Ou vai ele com a cama. Pois não. Cama. Moisés não pode carregar a cama. Olha o que o cara falou. A segunda vez você vai ouvir essa frase. Aquele que me curou me disse: levanta, toma o teu leito e anda. Mas o Moisés disse que não pode carregar a cama no sábado. E o cara está dizendo: mas não foi Moisés que me curou. Não foi Moisés que mudou a minha vida. Eu vou obedecer àquele que mudou a minha vida. Eu vou obedecer àquele que mudou a minha história. Eu vou obedecer àquele que entrou com providência a meu respeito e fez por mim o que ninguém podia fazer. Vão questionar você. Essa é a grande verdade. Mas olha a pergunta pela terceira vez. Quem te disse? Note que cada pergunta tem um tom. Jesus disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e... ele pega, bota a cama nas costas. Perguntaram a ele: por que você carrega a cama? Ele disse: porque um homem me disse: toma o teu leito e anda. Outra conotação. Agora, os fariseus perguntam: quem te disse? Toma o teu leito e anda. Ele disse: eu não sei não. Estava lá naquele voco do tanque. E aí eu chegou lá, eu estava de olho na água, mano. Achei que a água era que ia me curar. Entendeu? Mas aí um cara perguntou: está a fim de ficar curado? Eu falei: pergunta difícil de responder, né? O senhor deve estar querendo me distrair. Fazer com que eu tire os olhos do tanque. O senhor deve estar doente também, né? Quer pular no tanque na minha frente. Mas aí ele falou: levanta. Eu nem entendi direito, levanta. Quando eu vi, eu já estava levantando. Ele falou: bota essa cama nas costas, miserável, e racha fora. E eu estou andando aí, isso aí.
Mas eu não sei quem é ele, não. Só sei que eu estou andando. Estou indo para cá, tem que avisar o pessoal que me busca. Que não precisa me levar para casa e nem estou voltando amanhã de manhã, não, né? Olha que coisa legal. Agora, eles querem saber: quem curou você, cara? Quem mandou você fazer isso? Cara, para de olhar para a cama e olha para as pernas. Olha onde as coisas estão acontecendo, como Deus está fazendo, como Ele está curando, Ele está libertando, os milagres que Ele está fazendo. Vocês têm um casal de pastores que são milagres vivos. Essa é a grande verdade. Mas foi tão rápido que não deu tempo de Jesus dar as últimas instruções. Então agora o cara curadinho vai para onde? Para o templo. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Achando que eu vou ler tudo para você. O cara está lá no templo, ó, agora, adorando a Deus. Agora ele pode entrar, as perninhas estão maneiras. O caminho já está em casa. Aí ele está lá. Quem é que vem? Jesus. Certo? Aí ele, provavelmente, pensa ele orando: Senhor, Jeová Rafá, Deus que me curou, quero te agradecer. Usou aquele homem que eu nem sei quem é, mas me curou lá. Muito obrigado. De repente, quem é que está do lado dele? Jesus. Jesus falou: e aí, maluco? Pega a visão, fiel. Vou falar uma coisa para tu. Está lembrado de mim aqui? Levanta, toma a cama aí e vai. Pois é. Para de pecar, para não te suceder coisa. O que é pior do que ficar 38 anos sem andar? Ir para o inferno, irmão. Jesus está falando: tem algo que é mais poderoso do que a cura dessa terra, que é um dia nós estarmos juntos na glória. Aí, olha como é que tá, olha como é que as coisas são. O cara falou: beleza. Saiu dali, foi lá nos fariseus e falou: agora eu sei quem me curou. Foi aquele lá, o chefe dos crentes. Aquele que anda com aqueles 12 lá, pessoal da milícia. Sabe o que os caras querem? Agora juntou tudo para matar Jesus. Olha que troço esquisito. Jesus lutando para os outros viver e os outros lutando para ele morrer. É até profético, se ele não morre também, nós estávamos no salmo. Pensa, nós indo para o inferno. Sangue de Jesus tem poder, pensa. Eu sei que tem gente com vida tão ruim que eu nem sei se vai para o inferno, não, Marquinhos. Tem uns povos desqualificados. O Satanás fala assim: não. Se isso vier para cá, vai apagar o fogo do inferno, vai dividir o inferno, montar o inferninho. É ou não é verdade? Umas pessoas, cuidado que você pode estar rindo de você. O que é pior. Pastor, o que você quer com tudo isso? Eu quero que você se apegue a duas coisas. Uma, o ânimo desse cara. O ânimo desse cara de olhar e dizer: não vai terminar desse jeito, não. Eu vou à luta. Eu vou atrás da minha cura. Eu não vou ficar sentado esperando. E a você, eu quero chamar você hoje do tanque de Betesda. Você não tem a cura, mas você é alguém que faz as pessoas saírem de casa, inspirando as pessoas a não desistirem, a prosseguirem, a caminhar.
Porque a frase é: levanta e toma o teu leito. Levanta. Força, levanta. Fica prostrado. Não, prossiga. Lute. Porque tem alguém olhando para tudo isso. E ele não está mais em Jerusalém. Quando estava em Jerusalém, só podia fazer milagres em Jerusalém. Mas hoje, ele está ao lado do Pai. E ele pode e nos ama para agir em nosso favor. Nessa conferência, que hoje você saia daqui animado a prosseguir. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Eu quero fazer 2 apelos. Eu preciso que você feche seus olhos. E eu quero orar por você que está cansado. Você está exausto, você está no caminho, você está com Cristo. Você é valente, você não desviou, você não perdeu a esperança. Mas quando você olha para as pernas, quando você olha para a sua vida financeira, você olha para a sua família, quando você olha para os seus negócios, a visão não é boa, não. Não é animadora. Você está cansado. Mas você não desistiu. Nós queremos orar hoje por você. Nós queremos pedir a Deus que renove as suas forças. Que dê a você fôlego para prosseguir na caminhada. Então, em nome de Jesus, se você entrou aqui, é como o Marquinhos disse, pastor Marquinhos disse, você entrou fraco, cansado, mas vai sair forte, animado, fortalecido. Então o primeiro apelo é: pastor, eu estou bem sobrecarregado, eu estou bem cansado. Se você está assim, saia do seu lugar e fique do meu lado esquerdo aqui. Eu quero orar para que Deus renove as suas forças. Vem para cá. Pô, pastor, é tudo nas minhas costas, a responsabilidade é toda minha, sabe? Tem hora que, poxa, dá vontade de jogar tudo pro alto, mas a minha fé é o que me sustenta. Isso, vem para cá. Isso, olha quanta gente. Isso, tente vir para o lado esquerdo aqui. Se não der, pare no corredor. Isso, nós vamos orar por você, para que Deus te fortaleça, renove as suas forças. Levanta, toma o teu leito e anda.